Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está fazendo um telhado de duas águas aqui, um trabalho bem simples. Até, aliás, eu nem ia gravar vídeo nessa obra, porém me veio a ideia de fazer um conteúdo para vocês aqui. Afinal, muita gente me questiona o porquê que eu faço muito trabalho com tesouras e o porquê que a gente trabalha geralmente com os espaçamentos de madeira próximo. Então, esse telhado aqui a gente está fazendo com madeira de eucalipto, nesse caso aqui eucalipto rosa. E eu tenho uma situação aqui onde eu deixei um pé direito aqui de 1,90 m. Isso aqui é muito bacana, porque para fazer manutenção de caixa d'água, para fazer parte elétrica, parte hidráulica, isso aqui ajuda muito. Então o telhado começa com 40 centímetros lá nas laterais e está com 1,90 m aqui por baixo da cumieira. Eu tenho aqui um espaço de 4 metros. Então, para não fazer a tesoura, o que a gente usou aqui? Pranchas de apoio. Nesse caso aqui eu usei prancha de 6 por 25. E depois a gente pontaletou em cima dessas pranchas. Então, se torna um serviço extremamente reforçado, porém o custo acaba sendo quase que igual ao da tesoura. Agora, por que eu não uso uma tesoura aqui, onde tem parede eu coloco pontalete, depois onde não tem parede eu coloco outra tesoura? Porque a tesoura sempre tem mais movimentação do que esse tipo de telhado. Esse tipo de telhado é um telhado praticamente estável. Por quê? Quando eu apoio o meu telhado aqui, lembrando que aqui embaixo tem a parede da casa. Nunca se coloca um pontalete de apoio direto em cima da laje. Sempre o pontalete de apoio tem que estar em cima da reta da parede. Na onde é vão livre, a gente coloca as peças de apoio conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Conforme eu estava falando, se a gente usar uma tesoura aqui e o pontalete aqui, provavelmente o telhado vai criar ondas. Por quê? Porque a tesoura sempre ela tende a ceder um pouco. Devido à madeira vir verde, devido ao peso assentar a tesoura, sempre ela vai ter mais movimentação. Esse tipo de telhado com pontalete, a movimentação dele é muito pequena, porque afinal de contas, isso daqui vai movimentar para onde? Uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui é de conseguir alinhar essas peças. Afinal, o eucalipto, quem trabalha conhece, sabe que dificilmente vem umas peças retas. Mas usando algumas técnicas que a gente vai criando ao longo do tempo, como por exemplo aqui na parte de baixo do pontalete, eu sempre coloco um parafuso com bucha aqui, ó, e prendo esse pontalete no calço com prego. Então, a hora que eu coloco a viga aqui, se ela tiver envergada, meu pontalete consegue segurar ela alinhada. E isso é bacana, é um sistema prático, funcional. Ali no canto também, quando eu tenho peça curvada, a gente pega um arame, coloca um ganchinho com bucha na laje, faz uma trança no arame. Então, são técnicas simples, porém que funcionam. Qual que é o espaço que eu estou usando aqui para poder deixar a minha divisão de terça? De um apoio ao outro, conforme vocês estão vendo aqui, ó, eu deixei no máximo 1,70 m. Lembrando que eu estou usando peça de 6 por 11 aqui. A serraria serrou a peça com 6 de grossura. Então me dá um reforço maior nessas peças de eucalipto. Mas o espaço maior que ficou aqui entre os vãos foi 1,70 m. Então é praticamente impossível da peça vir entortar num espaço tão pequeno como esse. Meu caibro aqui, ele ficou, deixa eu até conferir, que eu não estou me recordando agora, 1,40 m de apoio, da terça na cumieira, na outra terça. Então 1,40 m de caibo, se fosse o caibo que a gente normalmente usa, que é um caibo 5 por 5, seria até pouco. Mas como esse caibo foi serrado com 6 por 5, ele vai vencer esse vão tranquilamente. Então, o eucalipto, ele é possível fazer um trabalho de qualidade. Com certeza sempre vai dar um pouquinho mais de trabalho pela tortura da madeira e pelo fato da madeira ser uma madeira serrada, então às vezes não vem muito uniforme. Porém, dá para fazer trabalho de qualidade utilizando eucalipto. Eu já fiz várias casas com eucalipto e graças a Deus nunca tive problemas. Um detalhe que é muito importante você observar quando está trabalhando com eucalipto é a questão dos nó, principalmente nos caibros. Conforme vocês estão vendo aqui na viga, ela não perde tanto reforço. Agora no caibro, vocês imaginam um caibro cortado aqui com um nó desse aqui no meio.
se torna até perigoso para quem está executando o trabalho. Então você tem que ter muita atenção na hora que está montando o serviço para não colocar caibro com nó, porque senão na hora que você for andar em cima, fazer o ripamento ou até mesmo colocar as telhas, você pode sofrer uma queda devido ao caibro quebrar. Eu já vi muito carpinteiro fazer telhado com pontalete e aí ele coloca o pontalete de apoio aqui em cima da parede e desse vão lá na parede do oitão ou então até mesmo na parede, até mesmo no vão da outra parede do outro cômodo, ele deixa a peça livre ou às vezes trabalha com uma peça de 15, por exemplo. Só que uma peça de 15 ela não suporta um vão de 3,5 metros conforme eu tenho aqui. E aí o que acontece? Ela entorta. Então o telhado ele é eficiente dessa forma, só que você tem que travar ele de forma que evite toda e qualquer movimentação. Lógico que madeira sempre vai movimentar. O que eu estou querendo dizer é que você tem que minimizar essa movimentação. Você tem que prever o que pode acontecer com as peças que você está trabalhando. Então se você está trabalhando com uma madeira de alta resistência, 2 metros, 2,20 metros de vão, com certeza é aceitável. Agora no meu caso aqui, um eucalipto, que eu sei que é uma madeira que tem menor resistência, eu vou jogar um vão maior sabendo que vai dar problema? Então a gente tem que se adequar àquilo que a gente tem nas mãos. Uma outra questão é referente a pragas, cupim e essas coisas. Com certeza essa madeira é mais suscetível a pragas. Isso é fato. Só que aí cabe ao cliente imunizar essa madeira. A gente conhece vários venenos que tem aí no mercado, vários imunizantes que são eficientes para evitar que a madeira contraia pragas, cupins e outras coisas que pode diminuir o tempo de duração da madeira. Eu confesso para vocês que eu já fiz telhado de eucalipto quando eu era ajudante, há 20 e tantos anos atrás, e até hoje eu tenho consciência que a casa está montada lá em perfeito estado. Então, eu não tenho preconceito de usar eucalipto. Eu apenas adequo o meu trabalho às necessidades da madeira. Como eu sei que é uma madeira de menor resistência, eu trabalho com vãos menores, fazendo assim um serviço garantido. Então é isso, pessoal. Nosso bate-papo de hoje foi esse. Não filmei muito a gente trabalhando aqui na obra, não dei muita ênfase a isso, porque afinal de contas é um serviço muito simples. Sempre respeitando uma boa porcentagem de inclinação, nesse caso aqui 35%, fazendo um trabalho com o maior travamento possível e buscando sempre o melhor para os seus clientes. Com certeza você vai ser bem sucedido na sua profissão. Tá joia? Meu muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus abençoe sempre o lar e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.